Sabe quando você vê uma coisa na sua mãe, no seu pai, que você não gosta, e aí chega uma idade, e às vezes você com filho, com filha, você vai lá, tô fazendo igual. Aliás, eles, Regina, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Pois é, como é que é uma coisa que me irritou e que me irrita na minha educação quando eu fui criança, agora que eu sou mãe, eu me vejo fazendo igual? Falar desse tema, que é a sombra, que vocês sabem que eu gosto muito. A gente falou de projeção no encontro anterior, que tal agora falar de introjeção? Quer dizer, quando eu introjeto, e como é inconsciente, na hora que eu estou introjetando eu não percebo, mas na hora que eu me vejo fazendo e me irrito comigo mesma de estar fazendo aquilo que eu não gosto do outro, né? E aí eu conto aqui com a ajuda do Júlio, de novo, né, para falar desse tema de introjeção. Você tem algum exemplo prático nesse assunto de introjeção? Eu vou lembrar quando eu assistia quando eu era criança o Castelo Rá-Tim-Bum, que eles falavam assim, não, dois. Tenho dois exemplos. E ele está presente dentro da minha família com pai e mãe, né? Figuras de autoridade na minha vida, e que tem dois comportamentos ali, que inclusive eu já tive momentos de eu cobrá-los e falar sobre esse comportamento com eles, porque não gostava e me irritava, até que eu vi que eu tinha a mesma coisa. A minha mãe tem um instinto de cuidado muito grande. Então ela é uma pessoa que na família, é uma família muito grande, numerosa, ela é sempre a pessoa que está cuidando do outro. Que ela vai lá e se doa para o outro e faz, e às vezes deixa as necessidades dela de lado. E eu já falei com ela algumas vezes sobre isso. Falei, mãe, você precisa se cuidar, você precisa olhar para você primeiro. E o que é que eu estava fazendo? Cuidando do outro. Onde que eu reproduzo isso? No trabalho. Às vezes eu deixo as minhas coisas de lado para ir resolver o problema dos outros, para ir lá, para conversar. E os meus eu ia guardando. Então isso foi uma coisa que por muitos anos, e aí a terapia veio me ajudando a desbloquear, me fez guardar o que era meu para que eu pudesse me doar para o outro. E era algo que eu via minha mãe fazendo e eu achava um absurdo isso. E reclamava com ela. Então esse foi o primeiro. E o segundo, aí com o meu pai, é o distanciamento de questões difíceis através do humor. Olha como é elaborada essa assombração na minha vida. Por quê? Meu pai é uma pessoa muito divertida, piadista, brincalhão, sempre foi na família. E aí, quando eu fui crescendo, adolescência, vida adulta, eu percebia que situações difíceis ele conseguia desviar, igual o Neo daquele filme do Matrix, que desvia das balas, ele desvia com humor. Então, vem uma situação um pouco mais complicada, ele brinca. Ou é uma situação que pode gerar algum incômodo para ele. Por exemplo, pedir ajuda para alguém, conversar sobre algum tema, dar um direcionamento mais firme, vem junto com uma brincadeira. E aí eu ficava olhando para aquilo e eu falava, nossa, mas pra quê? Vai direto no ponto, né? Não precisa ter essa camada. E aí eu percebo que eu tenho muito disso em mim. Desse humor que é rápido e que brinca, às vezes, numa situação que é difícil também. E isso me irritava em algumas situações com ele, eu já cheguei a falar, né? Ou na minha resposta, numa troca, numa conversa, às vezes no WhatsApp ou até pessoalmente, eu não ria de propósito. Não entrava na brincadeira, eu era sério. Assim, não precisa disso, não precisa brincar para lidar com uma situação dessa. E aí, beleza, passava, eu ia falar com outra pessoa e o que eu fazia? Piada. Então, assim, a projeção pura dos dois. E aí, você que está ouvindo vai falar, tá, e aí você faz o quê? Né? Porque você vê isso em figuras de autoridade. Você trouxe exemplo de pai e mãe, mas pode ser também introjeção, por exemplo, de algum guru, alguma figura que você coloca num pedestal. E aí você começa, às vezes, a introjeção de algo que depois você se incomoda, você não sabe nem por onde. Então, a primeira... Já encontrei mais um. Então vai. Só pela sua breve Vai explicação. Vai lá. Dessa figura de autoridade, né? Bom, eu sou espírita e eu sou palestrante. Então, faço palestras espíritas, já participei de eventos.
E vendo palestrantes nos seus trabalhos e pessoas de grande autoridade, de grande projeção, eu via ali modelos de fala que eu achava que não eram bons, achava horríveis, achava péssimo, Olha, julgamento, isso é importante. Então tem tudo isso. Julgamento. Eu achava isso chato, moroso, uma coisa assim muito distante, né? E aí foi interessante quando eu comecei a fazer as primeiras palestras, e você me conhece já há alguns anos, Del, que a minha primeira palestra eu fui de terno. Você consegue imaginar isso? Eu de terno, todo formal, e aí comecei a palestra, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Gente, eu nunca na minha vida falei isso. Não é quem eu sou, não é o meu estilo de comunicação. Só que eu fiquei nessa por algum tempo. Não foi uma vez só? Não foi. Isso foi um processo, porque eu vi essas figuras e falei, nossa, como essa pessoa fala bem, acho que eu tenho que falar igual. E aí eu comecei a moldar a minha comunicação. Introjetar. Usar palavras difíceis que eu nem sabia o significado, muitas vezes. Imagina quem estava assistindo. Sabe quando a pessoa sai da palestra e fala assim, nossa, ele é muito inteligente, mas eu não entendi nada. Era assim que acontecia. E aí foi muito assim, com o passar do tempo, que eu percebi que eu não estava sendo eu mesmo, que a minha comunicação é muito mais leve, é muito mais dinâmica, muito mais divertida e criativa do que aquela coisa engessada. Então você já deu a primeira resposta. Sim. Como é que você muda e transforma? Que esse é o nosso objetivo. Já entendi que eu critico em alguém, e daqui a pouco eu tô fazendo igual. Quando eu me dou conta, você pode entrar em pânico, colocar, sabe aquela bola que você põe embaixo d'água, na piscina? Daqui acontece, daqui a pouco ela escorrega e vem. Tá? Então, de duas, você pode esconder? Pode, mas a vida vai trazer situações dela subir e você precisa olhar. Então, primeira maneira de transformar isso é essa consciência. Peraí, depois de um tempo, porque ele podia ter na primeira chegado em casa e falado, mas o que eu tô fazendo de terno? Que isso não sou eu, e falando difícil que também não tem a ver comigo. Consciência. Não, você viu que não foi a primeira vez? Ele falou, depois de um tempo. Um dia eu me dei conta. Então esse um dia pode ser no mesmo, pode ser meses, anos ou uma vida. Então a primeira coisa é a tomada de consciência. E aí você transforma. Não, então peraí, eu sou mais leve. O meu jeito de falar é diferente. Então eu vou me conectar com a minha forma e vou me colocar. Essa é a primeira. Sim. A segunda forma de transformar é, em algum momento eu assimilei. Eu me identifiquei e introjetei. Que daí quando introjeta você acha que é seu. Uhum. E aí quando você percebe isso com muito respeito, meio que mentalmente devolver, né? Dizer assim, poxa, minha mãe, porque o que nos gruda e conecta é o julgamento. É o julgamento. Mas falou, mãe, poxa, né? Se cuida antes de cuidar do outro. Ou então, o pai. Né? Ou então, pior, né? Você ainda foi mais irônico. Tipo, ele fez uma brincadeira para sair de um assunto difícil, esperando que você risse, você fica sério. De propósito. Então, você vê que não funciona. Não. Aí, o que a gente faz? Devolve, com muito respeito, né? Você pensa o quê? Poxa, por algum motivo minha mãe desenvolveu essa maneira. Então, eu respeito e deixo com ela. E eu tô livre para cuidar de mim e cuidar do outro. Né? A Lemniscata. Acho que falta só eu devolver pro palestrante agora. Pro pai e pra mãe eu já devolvi, tá tudo certo. Rio junto com meu pai, ajudo minha mãe lá. Mas com os palestrantes acho que falta, porque ainda tem o julgamento. É isso. Ainda vejo ali e falo, eu não sou mais assim, mas eu tô julgando. Isso. Muito bom. Nossa, ficou maravilhoso. Por isso que quando você faz esse trabalho, você não se decepciona mais com os gurus e os mestres onde você vê fora. É libertador. Obrigada, Júlio. E se você não assistiu o primeiro vídeo sobre projeção, olha, vale a pena. Se você gostou desse, que é introjeção, aproveite e assiste o outro, com o Júlio.